Meu Deus, obrigado por esse dia 11 de maio de 2025. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem diz estas palavras? É Jesus Cristo, o Senhor. Antes da cruz, ele ressurgiu dentre os mortos, né? O templo derrubado, e ele vem e nos ensina, dentro de nós, que somos a igreja hoje, uma igreja que reina em vida, uma igreja que está em perfeita vitória, uma igreja que está sempre em triunfo, porque o Cristo aqui vive. Então, temos que entender e servir o outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que possamos dar fruto para Deus, não para o homem. Se ficarmos antes da cruz, vamos servir a homens. Depois da cruz, servimos a Deus. Por isso ele falou que nenhuma condenação há para você, porque você serve Ele, o Cristo, aquele que citou e hoje mora no teu coração, aquele que é o nosso grande amor, o nosso perdão, a nossa paz, a ressurreição e a vida. Ele ressurgiu para dar vida à igreja, uma igreja que não está caída, uma igreja que está de pé. Por isso ela reina e está na verdadeira fé, porque a fé é a certeza de tudo que nós ouvimos de Deus e aqui guardamos, porque retemos a palavra que é boa, aquela que é ruim, jogamos fora. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 21. Entendemos a graça em espírito e em verdade. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado. Eu aqui preciso apenas de 15 minutos, 20 minutos, para poder expressar aqui o meu amor para com Deus, né? Então, quando aqui eu menciono, né, Gálatas 2, do 5, 8 em diante, ali Jesus Cristo, o Senhor, separa Pedro, Tiago e João para os judeus e Paulo para os gentios, porque quem escolheu Paulo foi o Espírito Santo no caminho de Damasco, né? Atos 6,18, Paulo, você é para mim um instrumento que eu te envio para os gentios, para que no meu pouco estão em trevas, para mim a maravilhosa luz. Então, 2 de Gálatas, do 5 em diante, está ali. E 2,16 de Romanos, transição da lei para a graça. Gálatas, Romanos, transição da lei para a graça. Não é a lei de Moisés. Paulo também prega a lei para trazer a palavra para a graça, porque a palavra te libertou. Hoje não tem o sangue, hoje tem a palavra que está no teu coração gravada, com esse amor, com esse perdão. Então, Romanos 2,16 nos diz que Deus julgar em Cristo Jesus, tá? O segredo dos homens, em conformidade com o meu evangelho, a verdade de Paulo. Então, Paulo tinha um evangelho. Por quê? Deus já sabia que o Filho, né? Deus se fez carne e veio como Filho e ressuscitou e chamou Paulo para o ministério. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo foi separado para o ministério do Espírito, né? Então, entendendo tudo isso aqui, vamos chegar à conclusão de que 16, 7 de João, antes da cruz, ele falou, se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se eu for, eu vou lhe enviarei. Então, ele enviaria o Consolador. Depois da cruz, ele veio, está no teu coração, para não participar de vigília, para não participar de campanha, né, de correr de libertação, essas coisas, né, que é segundo a carne do homem, porque são lobos vorazes que não entenderam a palavra de Deus em espírito e em verdade. Então, mediante tudo isso aqui, né, Deus escolhe Paulo para o ministério do Espírito e você vai entender que hoje você é igreja gloriosa, formosa, sem ruga e sem defeito no Espírito, porque a carne não aproveita para nada, ela vai descer ao pó, como disse Jesus 6,63 de João, e 12,7 de Eclesiastes, a carne ela volta ao pó, e o Espírito para Deus. Que viemos de Deus para cá, já dentro desse corpo biológico aqui. Então, entendendo tudo isso aqui, Paulo, né, entendendo o mistério que João profetizou, escrevendo lá 16, 12 e 13, quando vier o Espírito da verdade, convencerá aqueles que estão debaixo da lei a entender que a graça chegou. Por isso que 21, 21 de Atos, ali havia um contrito entre Paulo e Tiago, porque Paulo vinha com a graça e Tiago forçou Paulo a mentir, para dizer que ele estava debaixo da lei. Mas só que Paulo vem pregando a graça, e ali estava debaixo da lei porque o templo de Formosa estava de pé. Quando o templo cai, aí a graça ela se expande, ela vai descendo rio afora, que é um rio de água viva, onde você aqui bebe essa água, toma esse banho,
e tem um consolo do Espírito Santo dentro de você. Essa água ela não cessa, é sem cessar. Então você entende aqui agora, Atos, né? Também é um livro histórico, né? Só que, quando Deus chama Paulo, 20 e 26 de Atos, ali, 26 e 18 de Atos, o Espírito Santo está chamando Paulo para o ministério. Temos que entender que Paulo explica a lei e Paulo explica a graça. Não temos que ficar debaixo da lei. Paulo sabia que a lei condenava, né? João capítulo 5, 45, Moisés condenava. João capítulo 8, versículo 1, pegaram a mulher em adultério e levaram até Jesus. Moisés mandava apedrejar. Jesus não, tem de misericórdia, porque ele é de misericordioso, para com você católico, para com você espírita, para com você evangélico, para com você que está em qualquer outra religião, porque ele é o amor, ele é o perdão. Então aqui está 20 e 22 de Atos, né? E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá. 23. Tudo no primeiro século aconteceu, por isso Paulo escreveu, Hebreus 10, 36, o justo virá por fé, e aquele que vem virá, ele não tardará. Lá chegou e abençoa aqueles que lá estavam, e aqui você já nasceu abençoado, pós-cruz, com a graça no teu coração, o amor do Jesus. Me assegura que me esperam cadeias e tribulações. 24. Porém, cada considera a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor. Ele recebeu o ministério do Espírito para pregar a graça. Não, Pedro não recebeu, Tiago não recebeu, João não recebeu. Eles lá não receberam. Hoje aqui não recebemos, porque nossa nova terra, com esse entendimento aqui que Deus nos concede, para testemunhar o evangelho da graça de Deus, tirar você da lei, trazer você das trevas para a luz. Colossenses 1,13. Por isso ele trouxe você de lá, trouxe para cá. Atravessou a ponte, né? Então, tem uma ponte que você tem que atravessar, 3,21 de Gálatas, e entender a graça, onde no teu coração Cristo está. 25. Agora eu sei que todos vós, eu cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então ele pregou o reino. 17 e 20 de Lucas, não busca aqui, ali Deus já veio, está dentro dele lá. E Paulo sabia disso, por isso ele foi colocado para o ministério. Ele tem lá o testemunho dele, Filipenses 3, do 5 em diante. Os outros não têm. Ele é o único que tem. Por quê? Ele é que trouxe o mistério, que o mistério estava oculto, mas Cristo revelou para ele e hoje nos revela aqui nesta manhã. 26. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. 27. Por quê? Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Já foi anunciado. Por isso que aqui eu falo, Romano 10, do 12 em diante, todo Israel já ouviu a palavra de Deus. Por isso ele já voltou lá. Aqui não, aqui quem voltou, aqui quem está aqui, quem chegou aqui é o Espírito Santo, que te ensina que é pela graça, é pelo Evangelho, não segundo as nossas obras, mas o que ele fez na cruz. E aqui nós não ignoramos isso. Muitos pastores ignoram e querem fazer as obras de Deus, que nunca fica pronto. Por quê? Todos foram destruídos da glória de Deus. Romanos 3,23. Porque ele veio e nos deixou aqui uma herança dentro de nós, onde o Espírito Santo que nos revela que a oração é pelo Espírito. Romanos 8,26. O Espírito aqui ele faz orações inexprimíveis aqui no íntimo de nossa alma, porque ele é a âncora da nossa alma, que é em Jesus Cristo Senhor. 6,19 de Hebreus. Então ele anunciou todo o desígnio de Deus. Por isso que a graça foi revelada, agora não para todos, para muitos. 28. Atendei por vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. 29. Eu sei que depois da minha partida, quando ele morresse, certo? Deixaria esse corpo biológico e voltaria para o Pai. Ele falou o quê? Entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Não poupa o rebanho. Agora, hoje você não é rebanho. Você hoje não é ovelha. Você hoje é filho. Você hoje é herdeiro. Você hoje está com Cristo. Por ser nova criatura. Porque você nasceu da água do Espírito. João 3,5. Que você nasceu do batismo da cruz. 6,3. Lá ficou o teu velho homem. Para que você fosse que nova criatura. E transformai-vos para a renovação da vossa mente. 12,1, 2 de Romanos. E renovou a sua mente. E trouxe aqui um novo homem. Onde aqui você pode ler e entender. Que é pela graça. É pelo poder. O Evangelho dentro de você. Por isso ele falou aos versículos de João, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a
a ressurreição e a vida. Então você hoje tem uma porta, onde você entrou e aqui você ficou. Porque o véu foi rasgado, você aqui entrou, através do Espírito Santo, dentro de você, sem precisar de um pastor, de um padre, de um presbítero, de um apóstolo, porque eles vão te enganar. O pastor é Jesus Cristo. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. Salmo 23:1 e 23:5, ele nos ungiu com óleo de alegria, que é o Espírito Santo em nós, porque o pastor vai usar o óleo, vai usar o azeite, vai usar a água lá, segundo a carne, mas só que aqui é segundo o Espírito. Tiago fazia isso, porque Tiago não tinha conhecimento. Tiago, ele conheceu e entendeu as obras de Deus, mas Paulo trouxe a fé. Por isso, Romanos 3:28, concluímos, né, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Porque havia um atrito entre Paulo e Tiago, porque Paulo vinha com as obras. Paulo vinha com a fé, ele veio com a fé, e Tiago com as obras religiosas. Mas só que as obras hoje não é religiosa, hoje as obras hoje é natural, que nós fazemos hoje, ajudando o próximo, ajudando aquele que não tem nada, para que possa ter alguma coisa, principalmente o entendimento, porque ele falou 3,15 de Jeremias, eu vou enviar pastores que vai trazer entendimento e conhecimento para todo aquele que crê no Evangelho de poder, porque o meu povo sofre porque falta o quê? Conhecimento, entendimento, já dizia Oséias, capítulo 4, versículo 6. Se você ler todo esse contexto, temos base bíblica para dizer que aqui está o grande poder de Deus. A ressurreição é você. Por isso, ele trouxe o Espírito Santo e gravou no teu coração um grande amor e um grande perdão. Meu Deus, obrigado por essa manhã. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Eu, toda vez que ouço Deus falar, que no meu coração ele está a falar palavras lindas de amor, que no meu coração ele gravou. Se você me perguntar como eu estou, reinando em vida e em amor, graça, evangelho maravilhoso, que no meu coração Deus gravou. Mais uma vez aqui, nesta manhã tão linda, só de amor, ao saber, Cristo me abençoou. Já nesse lindo entardecer, eu continuo feliz ao saber que enquanto eu durmo, o meu Deus vela por mim. Até enquanto nós dormimos, Deus vela por nós. Porque o nosso nome está no livro da vida. Né? Isaías 49:1-17, ali está. Ainda mais que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama. Eu, Deus, jamais me esquecerei de você. Né? E está ali, Isaías 49:1 em diante. Então, Deus já conhecia Isaías, desde da mãe dele, como conhecia Paulo. 1 de Gálatas 14:15, como conhecia você, como conhece eu, e conhece aquele que crê. Por quê? É pela fé, é pelo poder, é pelo evangelho dentro de você. Por isso ele falou, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Todo aquele que o Pai me dá, eu cuido dele, não jogo fora, eu vou lapidar e vou colocar ele aqui na rocha, porque ele está plantado, e Deus vem e o busca. E aí você está onde? Dentro do coração de Deus, porque o Espírito Santo lhe foi otorgado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Quando você grava isso no teu coração, você tem a paz de Deus em você. E 2:1 de Atos, o Espírito Santo ele veio. Só que antes da cruz não tinha vindo. Por isso, João 16:7, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se eu for, vou lhe enviarei. Ele enviou o Consolador e estão buscando o Espírito Santo, estão buscando salvação, estão buscando amor e perdão. Aonde? Debaixo de um pastor, né? De um mestre, de um apóstolo, de um padre, de um presbítero, de um papa que não entendeu a graça. A graça não é para todos, o evangelho não é para todos, porque aqui é pureza, aqui não tem fermento, aqui é puro de coração, com esse amor, com esse perdão. Obrigado, meu Pai, por esse domingo, de todo o meu coração. Você que é mãe,
Um bom dia para você, mamãe. Um beijo no teu coração. Te amo para sempre. Que você seja feliz. E você, pai, que também muitas vezes você é mãe. Que Deus seja contigo sempre. E você entende esse evangelho e grave no teu coração. Palavra do amor e do perdão que vem de Cristo para você. Nesta manhã, ao amanhecer. Oh, meu Deus, obrigado, meu Pai.